bom dia! Nossa aula de hoje será de matemática e vamos aprender um pouquinho sobre sólidos geométricos. As páginas estudadas serão 197 a 200, exercícios do 1 ao 6, e a página da tarefa 201, exercício 7. Sólidos geométricos. No estudo da geometria, as ideias iniciais apresentadas foram ponto, reta e plano. Apresentamos também os diversos tipos de linha e algumas figuras planas. Além das figuras planas, há também as figuras espaciais, que são chamadas de sólidos geométricos, bastante presente em nosso dia a dia. Em uma rápida observação ao seu redor, é possível notar diversas formas espaciais. Veja aí alguns exemplos. Nós temos aqui uma lata de leite, né, que é considerada um sólido geométrico. Nós temos aqui a base dele, que é um círculo, né? E o corpo desse sólido é um cilindro. Nós temos aqui uma casquinha de sorvete, que ela é um cone, ela é representada por um cone. Temos aqui uma bola, que é uma esfera. Temos também dois dados, que são cubos, né? A base aqui é um quadrado e temos aqui um cubo. Temos aqui uma caixa de papelão ou de madeira, que a base dela é um retângulo e a gente chama, né, o nome desse sólido geométrico de paralelepípedo. Na verdade, de maneira geral, tudo o que podemos segurar e que ocupa um espaço no plano é considerado uma figura espacial. Então, tudo que a gente pode tocar, né, que a gente pode segurar aqui no nosso espaço, é considerado uma figura espacial. Então, prestem atenção até no próprio estojo de vocês, né, crianças? O lápis, o formato do lápis, da borracha de vocês, né? Dos objetos que vocês têm, da rodinha da mochila, né, da carteira. Então, tem que prestar bastante atenção que tudo ao nosso redor tem aí formas. Os objetos mostrados nas imagens da página anterior têm a forma de algumas das figuras espaciais que estamos estudando aqui na geometria. A seguir, estão representadas algumas dessas figuras chamadas de sólidos geométricos. Então, nós temos aqui o cilindro, que lá na página anterior a gente representou com a lata de leite, né? Temos aqui o cone, que também foi representado lá na página anterior pela casquinha de sorvete. Temos o cubo, que foi representado pelos dados, a esfera, que foi representada pela bola, o paralelepípedo, que foi aquela caixa, né, de madeira ou de papelão, e temos também outros dois exemplos, a pirâmide e o prisma. Observe que dos sólidos apresentados, alguns têm superfícies curvas. Por esse motivo, são conhecidos como corpos redondos. São eles o cilindro, a esfera e o cone. Então, olha lá, o cilindro, tá vendo? Ó, ele tem o corpo arredondado. O cone também e a esfera. Outros, no entanto, apresentam somente superfícies planas, como o prisma, a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. Então, olha lá, a base dessas figuras são planas, né? Então, nós temos aqui o paralelepípedo com vários retângulos, né, de tamanhos diferentes. Temos aqui a pirâmide, que a base é um triângulo, e temos o prisma. Nesse último caso, podemos partir de um conjunto de figuras planas, planificação, para montar uma figura espacial. Foi assim que você provavelmente já montou um dado. Então, veja,
nós temos aqui a planificação de um dado. Então, nós temos aqui este cubo aqui, ó, é ele ao lado aqui aberto, em sua planificação. E aí, quando a gente recorta, né, toda essa lateral e junta, né, dobrando cada uma dessas partezinhas aqui, a gente vai construir o cubo. Exercícios de aplicação. Número 1. Então, aí em casa, com a ajuda da mamãe, do papai ou do responsável, vocês vão recortar, dobrar e colar os sólidos geométricos que estão lá no encarte do livro de vocês. Então, nós temos lá no encarte o paralelepípedo, o cubo, o prisma de base triangular e a pirâmide de base quadrada. Então, a Pro vai pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Crianças, olha, é estes encartes aqui, ó. Tá no finalzinho do livro, ó. Esse daqui é o quadrado, este daqui é o paralelepípedo, este daqui é o cubo e este daqui é o prisma de base triangular. Então, vocês vão recortar, prestem atenção, ó, aqui nos pontilhados, tá? Que onde tá o pontilhadinho aqui, ó, vocês vão cortar seguindo o pontilhado, não é para cortar aqui em volta da figura. Porque onde tá o pontilhado é onde vocês irão dobrar para poder colar depois, tá? Se você cortar aqui do lado da figura, não vai depois dar para colar. Então, tem que cortar exatamente aqui onde tá a tesourinha, tá bom? Então, peça ajuda aí para a mamãe, para o papai, para vocês fazerem direitinho. No exercício 2, cada uma das figuras planas que formam a planificação dos sólidos montados na atividade anterior são chamados de faces. Assim, o cubo, por exemplo, tem 6 faces. Lembre-se do dado, que é numerado de 1 a 6. Né? Vocês têm aqueles dadinhos que vocês utilizaram lá na sala de aula. Então, lembrem que cada face do dadinho tem uma numeração. Então, o dado, ele possui 6 faces, ou seja, 6 lados. Agora, usando as figuras que você montou, complete as frases seguintes corretamente. Então, vocês vão primeiro montar todas as figuras que estão lá no encarte e aí sim vão fazer o exercício 2, tá? Precisa ter as figuras montadas primeiro. Letrinha A. O cubo é formado por tantas faces. As faces têm formato de... Então, o que vocês vão fazer? Formou o cubo, construiu lá o cubo. Vocês vão contar quantas faces tem. Vai colocar aqui. No exemplo já está dizendo, né? O cubo é formado por 6 faces. E as faces, cada uma das faces, cada uma dos lados do cubo, tem o formato de qual figura geométrica? Tem o formato de um quadrado, né? Então, é isso que vocês vão fazer observando cada uma das figuras. Então, na letrinha B, o paralelepípedo vai pegar a imagem, né, a forma do paralelepípedo e vai responder. É formado por tantas faces. As faces têm formato de... Então, vai escrever aqui. Qual é a figura geométrica que tem esse formato? Letrinha C. O prisma de base triangular é formado por tantas faces. Vai contar quantas faces tem o prisma. E as faces. Vai pegar uma dessas faces e vai observar. Ela tem o formato de quais figuras geométricas? Lembrando que o prisma de base triangular tem uma face maior e uma face menor. Então, por isso que aqui tem duas linhas, porque elas são formadas de duas figuras geométricas. A letrinha D, a pirâmide de base quadrada é formada por
tantas faces. E as faces têm formato de tal figura geométrica e tal figura geométrica. Então, vocês vão observar a base maior e a base menor. Quais são os formatos, né, que tem aí cada uma delas. No exercício 3, o cone e o cilindro não têm todas as faces planas, sendo algumas faces curvas. Mas é possível observar um tipo de figura plana em suas faces. Que figura é essa? Então, crianças, vocês vão prestar bastante atenção. Mesmo as figuras que têm faces planas, é possível também observar que a gente pode notar aqui uma figura geométrica. Então, vocês vão observar que figura é essa. Então, prestem bastante atenção no formato aqui do cilindro e no formato do cone e vai responder que tipo de figura plana apresenta a face dessas figuras. Na página 200, no exercício 4, observe com atenção os sólidos geométricos a seguir e suas características. Então, nós temos aqui as figuras e aí o que vocês vão fazer? Vão conversar aí com a mamãe, com o papai e vão separar estes sólidos em 2 grupos, de acordo com as características comuns que eles apresentam. Então, vocês vão separar, vocês vão ter que criar aí 2 grupos e vão ter que classificar depois no exercício 5. Olha lá. Considerando os 4 sólidos que você montou, qual critério você usaria para separá-los em 2 grupos? Converse sobre esses critérios aí em casa com a mamãe e o papai. Se vocês tivessem que dividir em 2 grupos estas figuras, que critério que vocês iriam utilizar, tá? E no exercício 6, escreva o nome de alguns objetos que surgiram a ideia dos sólidos geométricos listados a seguir. Indique ao menos um exemplo para cada um. Então, vocês vão olhar aí os objetos que vocês têm na casa de vocês e vão colocar ao menos um exemplo, tá? Para um cubo. Então, prestem atenção aí nos objetos que vocês têm na casa de vocês. Qual objeto aí se assemelha a um cubo? Então, vai escrever aqui na frente o nome. Qual objeto se assemelha a um paralelepípedo? Qual objeto se assemelha a um cilindro e a uma esfera? Tá? Vai colocar um exemplo de cada um, utilizando os objetos que vocês têm em casa. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, vão resolver os exercícios com bastante atenção. Vamos lá? Peçam ajuda para o papai, para a mamãe, tá? Para montar as figuras. Atenção para não colarem errado. Vamos lá? Vocês são capazes. Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer as correções? No exercício 2, então pediu para vocês observar as figuras que vocês montaram e responder as questões abaixo, né? Na letrinha A, o cubo é formado por 6 faces. As faces têm formato de quadrado. B, o paralelepípedo é formado por 6 faces. As faces têm formato de retângulo. C, o prisma de base triangular é formado por 5 faces. As faces têm formato de retângulo e de triângulo. D, a pirâmide de base quadrada é formada por 5 faces. As faces têm formato de quadrado e de triângulo. O exercício 3. Nós podemos observar aqui o cone e o cilindro. E eles não têm todas as faces, mas ele tem uma face. Onde que nós encontramos essa face dele? Que figura é essa? É o círculo, né?
é essa parte aqui embaixo, ó. Vou tentar fazer o contorno aqui, ó, tortinho. Isso. E aqui a parte de cima, ó, se a gente virar, o cilindro fica em pé, tá? Exercício 4. No exercício 4, pediu para vocês observarem os sólidos geométricos e suas características. Então, com a família de vocês, né, com quem acompanha vocês para fazer as atividades, vocês separaram em 2 grupos. Então, quais grupos? Como que vocês separaram esses sólidos? Olha lá, o cilindro, a esfera e o cone, então ficou em um grupo. Em outro grupo fica o sólido paralelepípedo, o cubo, prisma e pirâmide. No exercício 5, perguntou para vocês qual critério que vocês usaram para separar, para dividir esses sólidos geométricos em 2 grupos. Então, olha lá, os corpos redondos. Um grupo ficou os corpos redondos, que são o cone, o cilindro e a esfera. E o outro grupo ficaram os corpos não redondos, que são o cubo, paralelepípedo, prisma e a pirâmide, tá bom? O exercício 6 pediu para vocês observarem objetos, né, na casa de vocês, que tem a ideia de sólidos geométricos, e vocês colocarem aqui, na letrinha A, o cubo, B, paralelepípedo, o C, cilindro e o D, esfera. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá, crianças? Exercícios propostos. 7. Gabriel adora acampar, pois fica em contato direto com a natureza. Um dos modelos de barraca que ele usa em seus acampamentos é mostrado na ilustração seguinte. Então, observa essa barraca, as formas que ela tem, tá? A forma da barraca que ele usa é semelhante à forma de um A, cubo, B, de cone, C, paralelepípedo, D, prisma de base triangular? Então, observa e depois assinale a alternativa. Retomando, fazer a tarefa com muito capricho, com muita atenção, tá? Conferir a resposta, tirar foto e enviar no Google Forms. Bons estudos e beijinhos. Até amanhã!